Muy buenas tardes, Muito boa tarde, amados amigos y hermanos, amados amigos e irmãos presentes y también e também en otros países, nos outros países, ministros ministros e iglesias e igrejas conectados conectados com esta atividade. com essa Las atividade. bendiciones de Cristo Que as bênçãos de Cristo sejam sobre cada um de vocês, sobre el misionero Miguel Bermúdez sobre o missionário Miguel Bermudes Marim e sua esposa e todos os ministros e todos os irmãos em todos os países e aqui presentes. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final. Vamos ler em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 ao 57, que diz: Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra, nos abra o entendimento e nos abra as Escrituras para compreendê-las e assim crescer na palavra do Senhor, encarnando-se em cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A ordem divina para a ressurreição e a transformação. Disso falaremos nesta ocasião, porque esse é o tema principal para o último dia. Podem sentar, queiram ter a bondade.
el apóstol Pablo, o apóstolo Paulo, hablándonos de este mismo nos tema falando deste mesmo tema en Romanos capítulo aos Romanos, capítulo 8, nos diz diz que clamamos por que clamamos la adopción. pela adoção. La adopción A adoção es é la transformación a transformação de nuestro cuerpo físico do nosso corpo a físico un cuerpo físico para um corpo Imortal. físico imortal, incorruptible, incorruptível, glorificado glorificado e jovem. ¿Para cuánto tiempo? Para quanto toda tempo? la eternidad. Para toda a Igual eternidade. al cuerpo glorificado Igual ao de corpo Cristo, glorificado que Cristo está tan tem, joven como que cuando está subió al tão cielo. jovem como E quando subiu ao Cuando céu. resucitó, E, ni quando sus ressuscitou, propios discípulos nem os seus próprios reconheceram. discípulos o reconheceram. después de estar 3 años y medio con él en su Depois de ministerio, estar 3 ahora anos e meio resucita. com eles em seu ministério, agora ressuscita e não o reconhecem. Es como si el abuelito o abuelita suya É como se o seu avôzinho ou avózinha, que era cristiana era cristã, o su abuelito cristiano ou seu avôzinho cristão, ou seu pai ou sua mãe, e morreram con 50 o 70 años. com 50 ou 70 Y anos, ahora, cuando resucitan, e agora, quando aparece un ressuscitam, jovencito o una aparece um jovencita jovenzinho de ou uma 18 años jovenzinha diciéndole, de 18 a 21 anos te Como está? dizendo: meu filho, como você está? porque yo estoy mejor que tú, Por quê? Eu estou melhor do que você. Eu estou tan joven como cuando tão jovem como que está quando Jesucristo, nuestro Salvador. que está Jesus Cristo, Y nosso usted Salvador. pensaría, no puede ser E você pensaria: não de mi pode papá o ser mi mamá, você, meu porque yo pai, soy minha mayor mãe, que usted. porque eu sou mais velho que você. Entonces él E recordaría, então no recuerdas te recordaria: que después não que se lembras hablaba en la iglesia, que íbamos do a que se resucitar falava na jovencitos? igreja que iríamos ressuscitar jovenzinhos, como de 18 a 21 anos de idade? E agora, você não me reconhece como tampouco os discípulos de Jesus Cristo reconheceram já ressuscitado. Não lestes também que quando Jesus Cristo ressuscitou, os seus discípulos não o reconheceram? Porque quando se ressuscita em um corpo glorificado, jovem e eterno. E para siempre ser joven, para sempre lo cual es una promesa ser jovem, para o que é uma promessa exclusivamente los creyentes para en Cristo exclusivamente os nuestro crentes em Cristo, Salvador. nosso Salvador. Este es el cuerpo que todos Esse é necesitamos. o corpo que todos Y esa es la necessitamos. promesa que Cristo E essa ha é hecho a para promessa que Cristo fez mí. para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. Así es que Assim que yo estoy muy feliz en eu estou muito feliz que ustedes creen de ver que Cristo vocês prometido, creem no que de Cristo lo que ha prometeu, hablado San Pablo, San do Pedro, qual São Paulo falou e São Pedro e os demais apóstolos e também os demais profetas. Vejam, a Job. Jó, Se dice que el libro de Job es se el diz más que o livro antiguo de de Jó la Biblia. é o mais antigo da Bíblia. Vean lo que Vejam o que dice Job en el capítulo 19, o que verso diz 25 Jó no en capítulo adelante. 19, versículo 25 em diante. 25 al 27, 25 ao 27. capítulo 19, versos Capítulo 25 al 19, 27, versículo 25 ao 27, diz Jó: y a la Eu fin sei que se meu levantará Redentor sobre o vive polvo, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, com meus próprios olhos, eu e não outros, como o meu coração anseia dentro de mim. E quando Cristo ressuscitou, também Jó ressuscitou. Estava no paraíso, lá no seio de Abraão. Assim que, quando o viram entrar no paraíso, tendo saído do inferno onde deixou nossos pecados,
passa ao paraíso y el padre de la fe, Abraham, e o pai da fé, Abraão, abre la puerta abre a porta y le da la bienvenida. e dá as Y ahí boas-vindas. Job puede decir, E aí, "Este es el Jó Redentor pode dizer: del cual yo hablaba. este é o meu Redentor do qual eu falava. Yo sé que mi Redentor vive". Eu sei que o meu Redentor vive. Y allí lo estaba viendo. E ali ele estava vendo, Resucitaron con él los santos ressuscitaram com ele os santos do Antigo Testamento en cuerpos em corpos eternos, eternos, en los cuales están vivos. nos quais estão vivos no reino de Deus. E Aparecieron a muchos en la ciudad de apareceram a muitos na cidade de Jerusalén y Jerusalém no los conocían. ¿Quién iba a e não o conocer? conheciam. Abraão Quem e iria Sara. conhecer Abraão e Sara? Se murieron ancianos. Se y morreram ahora anciãos jóvenes e aparecen agora en Jerusalén. uns jovens aparecem por ali Son Abraham y Sara, e são Abraão e Sara, Isaac, Isaac, Jacó, patriarcas, os todos patriarcas, todos eles. ellos. Y después de 40 días E depois de 40 dias de Cristo estar visitando a sus discípulos, visitando seus no discípulos, menos de un día en la semana, não menos de um dia na semana, siempre los domingos, sempre aos se domingos, ve que los visitaba. se vê que os visitava, porque os domingos era o dia em que Los se reuniam discípulos con os todos los discípulos creyentes. com todos os Y este crentes. día es E nesse dia, honra, en honra de la É resurrección de Cristo. em honra da ressurreição de Cristo, e Los sábados aos iban a la sábados sinagoga a iam à sinagoga pregar, a llevar el mensaje. levar a mensagem. Ahora, Agora, Cristo aparece aparece em diferentes ocasiões e ainda não criam. E sempre há tomezinhos nos lugares os quais dizem: se eu não vejo, não creio. Mas Tomé era um crente, viu e creu. Mas Cristo disse: Tomé, vem aqui, coloque tua mão aqui no meu abdômen, veja minhas mãos. E então Tomé disse: ó Senhor meu, Deus meu. E Cristo disse: porque vês, agora crês? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não vimos, mas cremos. Algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Nós cremos de todo o coração, porque a fé está aqui na alma, no coração. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Fala essas palavras de fé. Isso que crê. Fala, é o seu testemunho. Dá testemunho do que crê. Somos bem-aventurados porque cremos na vinda e morte de Cristo na cruz do Calvário, que aconteceu uns 2000 anos atrás. E somos mais bem-aventurados, os mais bem-aventurados de todos os tempos, porque estamos vivendo no tempo em que cremos em coisas que vão se materializar e a veremos e entenderemos porque Ele prometeu que nos abriria as Escrituras como abriu as Escrituras para os seus discípulos. Lá em São Lucas, capítulo 24, lhes abriu as Escrituras. Vejam como é que lhes abre o entendimento, abrindo as Escrituras e ungindo-os com seu Espírito para que entendam essas Escrituras. Ou seja, falando as Escrituras correspondentes ao tempo, ensinando-os essas Escrituras e abrindo com elas o entendimento. Lhes devo o Salmo 17. Versículo 15 diz: quanto a mim, diz o rei Davi, quanto a mim,
Em retidão contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Ele despertou. Lembrem que os crentes em Cristo não morrem, mas dormem. E, quando são ressuscitados, foram despertados. Por isso, quando Cristo foi ressuscitar Lázaro no capítulo 11, versículo 21 ao 27 de São João, Cristo que tinha dito aos discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme. E ele tinha morrido fisicamente, e eles não entenderam. Se ele dorme, então está bem. Porque quando alguém está dormindo, está muito bem. E eles sabiam que tinha estado doente. E eles, como não entendiam, Cristo disse: nosso amigo morreu. Agora, esse era o termo normal que as pessoas entendem quando a pessoa termina os seus dias aqui na Terra. Mas os crentes em Cristo foram ensinados de que, ao morrer fisicamente, é dormir, porque vão despertar novamente, serem ressuscitados. A ressurreição é o despertar dentre os mortos. E o rei Davi sabia que ele despertaria à semelhança do Senhor. Ou seja, despertariam jovens. E ainda está tão jovem como quando foi ressuscitado o rei Davi. Ou seja, quando virmos, quando ele morreu, tinha uns 70 anos. Quando virmos o rei Davi, não veremos um velhinho, mas um jovenzinho de 18 a 21 anos de idade. Assim foi com Jó e com todos os crentes que ressuscitaram com Cristo no passado. E para os crentes do Novo Pacto, do Novo Testamento, que são os crentes que fazem parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, está a promessa da ressurreição em corpos eternos. E essa ressurreição é a primeira ressurreição. Juntamente com a ressurreição de Cristo e os crentes do Antigo Testamento que ressuscitaram com Cristo 2000 anos atrás, ao redor de 2000 anos atrás. E agora, nós, como corpo místico de Cristo, temos esperado e continuaremos esperando a vinda do Senhor para a nossa transformação se permanecermos vivos e, se morrermos fisicamente ou dormimos, ser ressuscitados à imagem e semelhança de Cristo, nosso Salvador, porque Ele é nosso Redentor. Não há outro Redentor, não há outro Salvador, somente há um, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. E agora, neste tempo, a Terra está clamando por uma transformação. Todos estes terremotos, maremotos, vulcões, tudo isso é a Terra clamando. Como quando a pessoa está clamando de todo o coração em angústia por algo, pela sua saúde, pelos seus familiares, para que Cristo os chame ao reino de Deus. Assim a Terra está clamando por uma transformação. E isso dará lugar à transformação do planeta Terra através dos vulcões que cobrirão a Terra com cinza vulcânica, renovarão a Terra e será fértil depois para o milênio, e as águas que agora vemos subirão o nível, muitos lugares ficarão embaixo da água. Isso não podemos evitar. São profecias que têm que se cumprir. Uma terceira guerra mundial atômica
também acontecerá. Não podemos evitar o profético, não pode ser evitado, somente Pode atrasar um pouquinho, mas Deus sabe até onde pode atrasar. Como aconteceu com Nínive, mas depois, mais adiante, a destruiu. Agora, encontramos que virão graves problemas para o planeta Terra que afetará a família humana. Mas estamos seguros em Cristo, na rocha inabalável dos séculos, da qual fomos cortados. Somos parte de Cristo. É por isso que São Paulo e São Pedro falaram de que Cristo é a pedra de ângulo, a pedra angular. E em seguida São Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 6, diz que somos pedras vivas. E de onde fomos cortados? De Cristo. A pedra de ângulo, a pedra angular. Agora vamos ver como está o planeta Terra clamando. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 18 em diante, onde diz: Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O desejo da criação, a expectativa da criação, não somente do planeta Terra, mas de toda a criação, é aguardar a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. E o que é isso? É a transformação dos filhos de Deus de mortais a imortais. É a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados, eternos e jovens, igual ao de Cristo, e a transformação de nós, os que vivemos. Isso, quem está esperando? Toda a criação. Está esperando a manifestação dos reis, juízes e sacerdotes do reino de Deus, do qual Cristo é a cabeça. Cristo dos sacerdotes é o sumo sacerdote. Cristo dos reis é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Cristo dos juízes é o juiz supremo. E nós somos o seu gabinete. Somos reis, sacerdotes e juízes. Por isso a Bíblia diz no capítulo 6 que os santos julgarão o mundo e ainda aos anjos. Alguém poderá dizer: me deem Satanás para eu julgá-lo. Espere. Não se adiante. O melhor, esteja você bem com Deus, sabendo o que esperam os anjos, encabeçados eles por Satanás, ou luz brilhante, Lúcifer, como quiserem chamá-lo. É importante estar bem agarrado de Cristo, nosso Salvador. Ele é a nossa única esperança. Nossa única esperança de vida eterna. E agora, continuando aqui, vimos o que é a manifestação dos filhos de Deus. Mais adiante na leitura, o encontraremos também. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Versículo 19, passamos ao 20. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria
criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme. Como? Vem, a criação está gemendo. Toda a criação. Por que está gemendo? Vamos ver? Geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ele, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Vem, é a mesma coisa que espera todo o planeta Terra e a criação, a manifestação dos filhos de Deus e a adoção, ou seja, a redenção do nosso corpo. Seremos redimidos de mortais a imortais, de corpos físicos, mortais, temporários, que se envelhecem, que ficam doentes, que morrem, dos quais corpos, disse São Paulo, que é corpo animal. Mas diz, existe corpo celestial. Seremos mudados fisicamente de corpos mortais, corpo animal a corpo celestial. Corpo glorificado igual ao corpo glorificado de Cristo nosso Salvador. Não queremos ter que deixar nosso corpo, porque enquanto o tivermos, temos a oportunidade de trabalhar na obra de Cristo, e isso significa que quando Cristo reparta os galardões, teremos mais galardões do que se morrermos antes do tempo. Porque aquele que morre depois olha de lá e diz, aqui está bom, mas ali é onde são armazenados, onde são feitos os trabalhos e são armazenados tesouros no céu. Cristo disse, fazei tesouros onde? Nos céus. Portanto, armazenar tesouros no céu, é preciso estar aqui, onde se está trabalhando no programa divino correspondente ao tempo que nos correspondeu viver. Não podemos trabalhar no programa divino que correspondeu ao tempo de Noé. Teríamos que estar construindo uma arca de madeira numa montanha. Cada tempo tem o seu trabalho. Cada etapa da igreja tem o seu trabalho. Tem seu mensageiro, ao qual Deus revela seu programa para esse tempo. Ele o revela ao ungido pelo Espírito Santo, o fala, e Deus começa a trabalhar com as demais pessoas. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, porque com o coração se crê para a justiça, e em seguida com a boca se faz confissão para a salvação. Ele começa a pregar essa mensagem divina que recebeu da parte de Deus, e começa a fé a nascer na alma das pessoas, e as pessoas dizerem, isso é o que eu estava esperando, isto é o que eu lia e o entendia. Porque Deus vem em seguida, através do seu instrumento de carne, nos ensinando, nos abrindo as Escrituras e nos abrindo o entendimento para compreender. E assim, começamos todos a trabalhar na obra de Deus para o tempo que nos corresponde viver, e começa a se cumprir as coisas que disse Deus que faria a igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo final. Temos grandes promessas para o nosso tempo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, tem grandes promessas. E Cristo as cumprirá em Espírito Santo no meio da sua igreja, usando a sua própria igreja. Isso é o que nós temos que levar em consideração para saber que não será Cristo vindo em seu corpo físico fazendo as coisas. Porque Ele recebeu uma ajuda idônea, que é a sua igreja, a segunda Eva, através da qual se reproduzir em muitos filhos e filhas de Deus. Por isso mandou pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado. Sou Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 16.
Ele, Cristo, o grão de trigo que foi semeado em terra, se reproduz através da planta de trigo, que é sua igreja, e se reproduz em muitos grãos de trigo, muitos filhos e filhas de Deus. E no tempo do fim, pois realiza a colheita, o recolhimento de todos os escolhidos e os transforma e os leva à ceia das bodas do Cordeiro, para o qual disse que enviará os seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias no tempo final. E isso, para os judeus, é o sexto selo, e para os crentes em Cristo, o que está prometido para trazer bênçãos no último dia. Elias não será Elias literal. É o ministério do profeta Elias, que esteve em Elias Tisbita, que operou o Espírito Santo em Elias, porque o único que tem ministérios é o Espírito Santo. Cristo em Espírito Santo é quem tem ministérios e distribui ministérios aos diferentes mensageiros que ele envia. Operou esse ministério em Elias Tisbita, era Cristo em Elias. Depois, Cristo em Eliseu, operando o ministério de Elias pela segunda vez. Por isso disse, Eliseu, eu quero que uma dupla porção do Espírito que está em ti venha sobre mim. E, quando veio sobre Eliseu essa dupla porção, e abriu o Jordão como tinha aberto Elias, os filhos dos profetas disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Qual era o espírito de Elias? O Espírito Santo, o anjo do pacto, operando o ministério de Elias pela segunda ocasião. Depois, quando João Batista esteve pregando, ele se identificava com as promessas correspondentes para esse tempo. Mas muitos dos discípulos de João Batista que se tornaram discípulos de Cristo perguntavam, não diz a Escritura que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas? Cristo disse, Elias já veio e não o conheceram, e fizeram com ele tudo o que quiseram. E então compreenderam que tinha falado de João Batista. Isso está no capítulo 17, versículo 1 em diante. E também no capítulo 11, Cristo já tinha dito que João Batista era aquele Elias que tinha que vir. E não se lembravam, talvez. E talvez não tinham como nós atualmente lápis, caneta ou papel. E telefones onde escrever tudinho. Já os jovens quase não usam cadernos. Alguém pede um lápis e um caderno, e em seguida procuram e diz, eu não tenho aqui escrito. Mas é assim a tecnologia. Por isso é que algumas vezes existem jovens que não sabem multiplicar com um lápis e um papel. Ou escrever. A gramática também é afetada. Mas assim é a tecnologia. Agora, paramos aqui, sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. O que temos? Já o corpo espiritual angelical, o Espírito Santo. E agora nos falta o corpo físico glorificado, a segunda parte da redenção. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois, nesta esperança somos salvos,
Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Assim que esperamos nossa transformação em menos tempo do que os apóstolos esperavam, porque para eles já leva ao redor de 2000 anos esperando. Passaram para o paraíso, a sala de espera. Mas ali não se cansam, não precisam trabalhar, nem comer, nem dormir. Ali não tem noite também. E ali tudo é paz, tranquilidade, felicidade. Ali estão seguros. Mas disseram ao irmão Branham algo que mostram que tem desejo de comer. Talvez porque nos vem comendo, não sabemos. E disseram, aqui nem comemos, nem dormimos, nem trabalhamos. Mas eles não se cansam de estar lá. Nem precisam sair bem cedo pela manhã, madrugar, para pegar o carro ou o ônibus para chegar ao trabalho. E depois regressar cansadinhos à tarde para tomar banho, comer e dormir. Quase não dá tempo para outras coisas. Lá não existem estes problemas. E eles olham desde lá e veem as atividades que temos, pregando o Evangelho de Cristo, reunindo, cantando, louvando a Deus, e gostariam de estar em nosso meio, em corpos físicos. Porque em corpos angelicais, não sei se dão uma voltinha e conseguem descer, porque eles estão a uns 12 pés, daí para cima é que está essa dimensão onde habitam, onde estão, e isso são como uns 4 metros de altura. Já a essa altura estão, mas não sei se descem e caminham entre nós. Eles gostariam. E quando talvez nos venham comer, poderiam dizer, isso parece que está bom. E não podemos dar uma colheradinha. Tem que regressar em corpos físicos, como Cristo fez, regressou no corpo físico glorificado. E então, eles não criam que era fisicamente, mas criam que era um espírito. E Cristo disse, um espírito não tem carne e ossos como eu tenho, nem sangue. Tem algo de comer? E dão um pedaço de peixe e um favo de mel e comeu diante deles. E eles lembram disso. Assim que desejam voltar para estar aqui conosco. E disseram para o reverendo William Branham, quando voltarmos, ali comeremos. Estão convidados. Assim que vamos ter uma visita dos crentes das eras passadas para estarem no meio dos crentes do tempo final. Assim que já veremos como será isto. Será algo tão glorioso que a nossa mente não pode alcançar e entendê-lo. Mas sabemos que o avivamento, o maior avivamento, será no último dia e será a maioria de jovens. Porque quando eles regressarem, regressarão jovenzinhos. E são milhões. Mas com o corpo glorificado, não tem problema, porque é interdimensional. Ou seja,
que eles não terão problemas. E nós, quando formos transformados, também não teremos problemas. Estamos vivendo já no tempo final. Não sabemos quanto tempo falta para começar a segunda parte da semana 70 da profecia de Daniel, que são 3 anos e meio que está relacionado com o povo hebreu. Mas somente podemos dizer que aguentem um pouquinho. Em seguida, em breve, eles virão para este ciclo, mesmo que sua introdução seja um pouquinho antes, mas estão em espera. E quando recebermos toda a fé para ser transformados, cada um de nós, ser transformados os nossos corpos, então virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. A nossa transformação da alma espiritual para ser transformados interiormente e ter o Espírito de Cristo e assim ter o corpo angelical, teofânico, que nos corresponde. Tivemos que crer, escutar a pregação do Evangelho de Cristo, a pregação, a revelação da primeira vinda de Cristo e a obra que Ele fez no seu ministério de 3 anos e meio. E recebê-lo como nosso Salvador, ser batizados em água em seu nome e receber seu Espírito Santo, e assim obtivemos essa transformação espiritual interior. E agora, para a transformação física, receberemos a revelação, a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo em sua obra de reclamação, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e juízes de toda a terra, e assim obteremos a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra revelada para o dia que lhe corresponde viver. E assim receberemos então essa fé que precisamos para receber nossa transformação física e ser levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, temos que estar na expectativa, porque já estamos chegando ao ponto culminante do programa divino prometido para este tempo final, onde Cristo vai se manifestar em toda a sua plenitude no meio da sua igreja. E isso será a terceira etapa. E isso será em uma grande carpa catedral. Ou seja, que tudo isso tem que ir se juntando em uma etapa da igreja, e não pode ser na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima, porque a sétima já teve o seu mensageiro já se foi. Ele tentou de ter lugar onde a terceira etapa se manifestaria, uma grande carpa catedral e um quartinho pequeno de madeira. Ele tentou, mas não era para o seu tempo. Portanto, não era para a sétima era da igreja. É para a era da pedra angular, a era de ouro da igreja, que está representada no lugar santíssimo do templo que o rei Salomão construiu, onde estava a arca do pacto e os 2 querubins de ouro, onde estavam os 2 querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos de ouro, onde veio a presença do Senhor em uma nuvem, uma coluna de luz. Dentro deste lugar santíssimo, no meio dos 2 querubins de ouro, e também o templo ou tabernáculo que o profeta Moisés construiu, no lugar santíssimo que estava coberto de ouro. Ali estava a arca do pacto e entrou a presença de Deus nesta coluna de fogo, que de dia era visto como uma nuvem e à noite era uma luz.
entrou aí e se colocou no meio dos dois querubins de ouro. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo o templo do novo pacto, do Novo Testamento, tem também lugar santo, lugar santíssimo. O lugar santo corresponde às eras passadas e o lugar santíssimo corresponde a que tempo? Ao nosso tempo. Portanto, aí estará o que foi representado nos dois querubins de ouro e o que foi representado nos dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. Somente ao dizer oliveira, já se refere às duas oliveiras. Os ministérios do último dia de Moisés e Elias estarão nesse lugar santíssimo da igreja, que é a era da pedra angular. E aí estará também a presença de Cristo na coluna de fogo, como esteve no templo que o rei Salomão construiu e como esteve no tabernáculo que o profeta Moisés construiu. Vejam, a promessa do capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15 ao 19, e também capítulo 13 de Deuteronômio, também nos fala de um profeta como Moisés, que Deus levantará. Esse profeta foi Cristo 2000 anos atrás, na sua manifestação em carne humana. E será Cristo no último dia em sua vinda. E, consequentemente, sua vinda será para trazer bênção para a sua igreja. E os judeus, quando virem Cristo na sua vinda, no meio da sua igreja, dirão: este é aquele que nós estamos esperando. Por isso, os judeus estão com os olhos bem abertos. Agora, como será tudo isto? Na terceira etapa, no cumprimento da visão da carpa, é que será aberto todo este mistério. E esse é o mistério do sétimo selo. O mistério que causou silêncio no céu como que por meia hora. O mistério da sua vinda. E a quem vem? A sua igreja. Como veio aos judeus na sua primeira vinda, vem a sua igreja no último dia. Ele veio aos judeus, que é a igreja do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, 2 milênios atrás, e virá a sua igreja, que é a sua igreja do Novo Pacto, que nasceu no dia de Pentecostes. E se conclui o seu trabalho e completa o trabalho de reclamação no último dia, vindo à sua igreja e reclamando todos os crentes e transformando-os, e aqueles que morreram crentes nele, ressuscitando-os em corpos glorificados para levá-los à ceia das bodas do Cordeiro, onde sua igreja será investida como rainha e Cristo como rei, para o reino milenial, para estar com ele aqui na terra como reis, sacerdotes e juízes. Ou seja, sua equipe, seu gabinete de governo. Agora, qualquer um gostaria de trabalhar no governo do seu país e gostaria de ter uma boa posição aí. Mas no governo do Senhor Jesus Cristo para o reino milenial, teremos a melhor posição. E não porque pedimos, mas porque fomos eleitos, predestinados por Deus para ocupar essa posição. Vejam, quando Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até onde estava Jesus Cristo, porque já tinham visto no Monte da Transfiguração, no capítulo 17, onde Cristo mostrou como será a sua segunda vinda, com Moisés e com Elias. Eles souberam que esses ministérios de Moisés e Elias estariam manifestados no meio da sua igreja.
E no capítulo 20, versículo 20 em diante de São Mateus, vão, e também São Marcos fala disso também, vão com sua mãe, e Jesus pergunta, o que deseja? E ela diz, eu desejo que no teu reino, os meus 2 filhos, um esteja à tua direita e outro à tua esquerda. Quase nada pediram. As 2 posições mais importantes depois da posição de Cristo. Lembrem que muitas pessoas dizem, este é minha mão direita. O mais importante, aquele a quem confio tudo. Aquele que deixo que faça todas as coisas que eu tenho que fazer. E o da esquerda é o outro. E então, Jesus disse, podeis beber do cálice que eu beberei? E eles dizem, sim. Quem está buscando uma bênção no reino de Deus não pode buscar para ver quais são os problemas. Tem que ver qual é a bênção e crer que vai chegar. Essa é a meta do crente. E Cristo diz, sentá-los à minha direita e à minha esquerda não me convém dar, mas àqueles a quem está preparado. Ou seja, que vocês não podem vir a mim pedindo que te dê essa posição, porque o único que eu posso dar é para aqueles que já está designada essa posição. Essa é a posição de Moisés e Elias. Apareceram lá e essa era a posição que eles queriam. Lembrem que numa ocasião também, quando em Samaria não o receberam, Tiago, que é Santiago, e João, dizem a Jesus, queres que mandemos descer fogo do céu como fez Elias para que os queime? Cristo disse, vocês não sabem de que espírito são, é que queriam ser como Elias. E quem não? E ser como Moisés. E quem não? E essas são promessas para o último dia. A alguém, Cristo dará essa posição. Mas não vamos falar disso agora, isso está sob o 6º selo, que é o mistério das 2 oliveiras de Moisés e Elias. Mas algum dia, quando estivermos no cumprimento da visão da carpa, aí será onde se abrirá esse mistério completamente. Se abrirá o mistério da segunda vinda de Cristo, a vinda do Senhor com seus anjos, com Moisés e Elias. E será simples, porque as coisas de Deus, quanto maior, mais simples são. Quem iria pensar que o Messias, na sua primeira vinda, seria um carpinteiro, um trabalhador da construção e uma pessoa pobre? O dono, o Criador e dono de toda a criação, agora vem como uma pessoa simples, pobre e carpinteiro. Não um homem educado de universidade, mas com um ofício de carpinteiro. E depois, parece, pelo que se vê, aprendeu a pescar também, ou já sabia pescar. Mais do que Pedro, porque Pedro lutou e seus discípulos para pescar em algumas ocasiões e não conseguiram tirar nada com a rede. E Cristo disse, agora atirem a rede para a direita. E lançam para a direita e a rede vem carregada de peixes. Quem era melhor pescador? Cristo. E disse, venham após mim e eu os farei pescadores de homens. Naquelas pescas que ele dirigiu e está mostrando as pescas de almas para o reino de Deus, que Cristo realizaria através dos ministros, os mensageiros, os apóstolos. Para o último dia também há uma promessa em São Mateus capítulo 24, versículos 47 ao 50,
onde nos diz, capítulo 13, capítulo 47 ao 50, capítulo 13 de São Mateus diz: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. E estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos e os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação do século. Ou seja, para o tempo final, assim será. Virão os anjos. Estes são as duas oliveiras. E separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá o pranto e ranger de dentes. Ou seja, os lançarão na grande tribulação. Agora, vejam como nessas parábolas que Cristo dá, está contido o mistério do reino dos céus. E porquanto não é para todos entendê-las, ou entender o reino de Deus ou o reino dos céus, os apóstolos lhe dizem a Cristo, pelo capítulo 13, versículo 11 em diante. Versículo 9 em diante do capítulo 13 de São Mateus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Qualquer pessoa pode dizer, sim, todos temos ouvidos, mas nem todos têm ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Tem ouvidos para ouvir música por um lado, jogos de futebol por outro lado, mensagens políticas por outro lado, diferentes coisas, para ouvir muitas coisas, mas para ouvir a palavra do Senhor, é preciso ter ouvidos para ouvir de Deus, o que depende de que na alma tenha fome e sede da palavra do Senhor, do alimento espiritual. Então a pessoa tem ouvidos para ouvir. E assim se alimenta a alma da pessoa com a palavra do Senhor, porque não somente de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. A alma vive com toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento para a nossa alma. Assim como arroz e feijão e todas essas coisas, é o alimento para o quê? Para o nosso corpo. Então, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Portanto, é um privilégio, uma bênção grande, que Deus tenha nos dado, ter ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Ter este privilégio que foi dado da parte de Deus, ter o privilégio de ouvir e que nossa mente seja aberta para entender a palavra de Deus, a Escritura, as profecias, o programa de Deus para o tempo que nos corresponde viver. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado.
Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Em seguida, no versículo 16 deste mesmo capítulo 13, continua dizendo: Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Quem tem ouvidos para ouvir a palavra do Senhor no tempo que corresponde viver é uma pessoa bem-aventurada. Tem ouvidos para ouvir e olhos para ver o programa de Deus. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Ver e ouvir a primeira vinda de Cristo. E ouvir que as Escrituras estavam se cumprindo, todas as Escrituras que Cristo citava aos seus discípulos. E para este tempo final, assim como para cada etapa da igreja, foram bem-aventurados todos aqueles que viram e ouviram a palavra do Senhor e receberam Cristo como Salvador. E para o último dia, a bênção em dobro. Por isso nos dará a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porque para o último dia, em acréscimo de receber, ter a revelação da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, e termos recebido como nosso Salvador e receber essa transformação interior, Cristo nos dará a revelação da sua segunda vinda e nos transformará fisicamente e nos levará com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, estamos colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus, no campo espiritual, mas em breve será também no campo físico, o corpo glorificado dentro do reino de Deus, indo à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo para receber a investidura de reis literais aqui na terra, no reino do Messias. Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a sua igreja a rainha. Composta pelo quê? Pelos crentes em Cristo nosso Salvador. E agora, Tiago e João queriam a parte no reino, a parte principal, se sentar da direita e à esquerda. Isso é o que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Versículo 20 ao 21, onde nos diz: ao que vencer, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20 ao 21 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se fosse para o tempo dos apóstolos, teria que dizer: tomarei café, porque eles estão lá no Oriente Médio, pelo leste. E o jantar é feito à tarde. E no tempo da tarde haverá luz. A luz saiu pelo leste e tomou a rota para o oeste, que é o continente americano, que consta da América do Norte, o Caribe e a América do Sul. América do Norte, América Central, a América do Sul e o Caribe. Esse é o território da manifestação de Deus para o tempo final, para a sétima era e a era da pedra angular. E depois se tornará para o leste, no momento correspondente. E depois, no reino do Messias, no leste, estarão toda a sua igreja, e daí
se estenderá, o los guiará a Cristo, les dará el territorio que les toque gobernar. Cristo dará o território que lhes corresponda governar. Yo soy la puerta y llamo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Isso era o que Tiago e João queriam. Sentar-se com Cristo lá em cima. Queria mais trono, já Cristo também tinha dito pelo capítulo 19 que se sentariam com ele em seu trono em 12 tronos. E capítulo 19, versículo 27 em diante. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Sempre os judeus, por qualquer coisa que fazem, querem uma recompensa. Os crentes em Cristo trabalham sem esperar recompensa, mas Cristo prometeu recompensar a cada um segundo a sua obra. Os crentes em Cristo trabalham por amor. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que vós, na regeneração, ou seja, isso é no reino milenial, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, esse é o trono de Davi. Lembrem que o anjo Gabriel disse à Virgem Maria no capítulo 1, versículo 30 ao 36 de São Lucas, que o Espírito Santo fará sombra sobre ela, e o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre. Sobre quem? Sobre Israel, e consequentemente sobre todas as nações, porque a capital do reino será Jerusalém, e o distrito federal deste reino será todo Israel. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele já tinha o seu trono garantido no capítulo 19 e no capítulo 20 querem se sentar no lado de Cristo cada um, ou que colocassem o trono, já que tinha oferecido, ou que dessem o trono das duas oliveiras. Mas não foi concedido. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él. Capítulo 20, verso 20 en adelante. Capítulo 20, versículo 20 em diante de São Mateus. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, adorando, fez-lhe um pedido. Perguntou ele: que queres? Disse ela: concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que estou para beber? E ser batizados com o batismo com que estou para ser batizado? Responderam-lhe: sim, podemos. Respondeu-lhe: podemos. Eles tinham ouvido que Cristo disse: para aquele que crê, nada é impossível. Para aquele que crê, tudo é possível. E tinham escutado também que Cristo lhes dizia que, se crescem, podiam dizer a este monte: move-te daqui para lá, e ele se moveria.
Disse-lhe Jesus: na verdade bebereis o meu cálice, mas e no batismo que estou para ser batizado, sereis batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence concedê-lo. Esses lugares pertencem àquele a quem meu Pai os preparou. Quando os 10 ouviram isto, se indignaram contra os 2 irmãos. Ou seja, ficaram bravos. Já nos prometeu nos sentar em 12 tronos e agora eles querem mais? É que quando alguém começa a receber a bênção de Deus, a cada dia quer mais. E se alguém sabe que há a possibilidade, tenta de que Cristo a dê para ele. Lembrem, o irmão Branham viu a visão da carpa, teve a visão da carpa e ele quis essa bênção. Mas não lhe foi concedido porque não era para ele. Agora vejam aqui. Agora passamos ao capítulo 3, versículo 21. Já lemos o versículo 20. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo em Espírito Santo está falando essa promessa. E agora está prometendo que, ao vencedor, aquele que vencer, dará que se assente com ele no seu trono. Assim, qual é o trono de Cristo? O trono de Davi. Assim diz, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, no trono celestial. É uma promessa que os discípulos amados, Santiago e João, queriam agarrar também. E se deixassem, e Cristo permitisse, agarravam essa bênção. Essa é a maior bênção de todas as bênçãos que há no reino do Messias. Alguém receberá. E por que não receberam São Pedro, São Paulo e todos estes apóstolos e São Tiago e João? Porque não era para eles. Mas Cristo disse, não é meu dá-lo, mas àqueles a quem está preparado. Isso é para as 2 oliveiras, em palavras mais claras. Por isso apareceram no Monte da Transfiguração as 2 oliveiras que são Moisés e Elias. E, portanto, de onde surgirão esses ministérios? Surgirão na igreja do Senhor Jesus Cristo, da era da pedra angular, que é o lugar santíssimo, onde estavam representados lá no templo que fez o rei Salomão e colocou 2 gigantes querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. A madeira de oliva nos fala da humanidade e o ouro nos fala da divindade. E ali também estão os 2 querubins de ouro sólido também. O que mostra como é no céu também. E ali no céu, Gabriel e Miguel são os principais. Portanto, são os da direita e o da esquerda. A ordem divina para a ressurreição e transformação está na era da pedra angular, onde para essa ressurreição e a transformação dos que vivemos estará a manifestação de Cristo na sua vinda à sua igreja com as 2 oliveiras. E, em seguida, o povo hebreu o verá e dirá, isso é o que nós estávamos esperando. Portanto, oramos pelos judeus,
porque eles têm promessa da parte de Deus para serem cumpridas na segunda parte da semana número 70, que corresponde aos 3 anos e meio últimos das 70 semanas de Daniel, porque os primeiros 3 anos e meio já se cumpriram na primeira vinda de Cristo, e o segundo será para o último dia na grande tribulação. Nesse tempo será que se cumprirá a segunda parte da semana 70. Mas algo acontecerá antes destes 3 anos e meio, no meio da igreja, que eles verão e dirão: isto é o que nós estávamos esperando. E nós também estamos esperando. Primeiro receberá a igreja do Senhor Jesus Cristo e depois os judeus. O reverendo William Branham disse, falando do 7º selo, disse, e falando do que é a segunda vinda de Cristo, disse, como virá e quando virá. Isso não foi revelado. E está bem que não tenha sido revelado. É que há tantos imitadores que depois viriam tentando imitar para destruir o programa divino. Por isso o mistério do 7º selo será aberto já ao final. E nos dará a fé para sermos transformados e raptados. A ordem divina para a ressurreição e transformação da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso está em São Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 13. Aí está a ordem da sua vinda. Vindo com ele as 2 oliveiras. E isso dá cumprimento também a São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, onde diz, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e ajuntarão os seus escolhidos, os escolhidos do povo hebreu, que são 144.000, 12.000 de cada tribo. Ou seja, que há grandes promessas para a Igreja do Senhor Jesus Cristo para o último dia, e para os judeus também. Vimos a ordem para a ressurreição e transformação. Em Moisés estão representados aqueles que morreram e serão ressuscitados, e em Elias, aqueles que serão raptados sem ver a morte. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês, conversando como numa escola bíblica com todos vocês. Mas a escola bíblica é amanhã. Assim que amanhã é um dia muito especial para todos nós, onde estaremos em estudo bíblico correspondente a amanhã, primeiro Deus, onde chegarão cedinho aqueles que quiserem se sentar um pouco na frente. Ore muito por mim para que Deus me dê, sob o tema de amanhã, tudo o que precisamos saber da parte de Deus, para que as Escrituras sejam abertas e o nosso entendimento também seja aberto para compreender a Escritura, como aconteceu com os discípulos do Senhor Jesus Cristo 2000 anos atrás, quando Cristo ressuscitou e esteve novamente com eles, mas glorificado. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês que estão presentes e aqueles que estão nas outras nações, e sobre ti também, Miguel Bermudes Marim. E que Deus te use grandemente no programa divino correspondente a este tempo final. E abençoe todos aí em São Felipe e
os prospere espiritualmente e materialmente, todos aí em São Felipe e em todos os países, em todas as nações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.